desistir. Me rendo ante a teu trono. É aí que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu Fica de pé um minuto, vamos estar orando agora. Pode continuar, o pessoal que está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Chama o pastor Samuel para vir à frente. Vem cá, Samuel. Minha esposa, como sábia, chegou no meu ouvido aqui agora e falou comigo assim: mas isso quer dizer que a partir de agora ninguém vai poder ir no seu gabinete? Pode. Isso quer dizer que todos nós estamos aqui para te ajudar. Mas a gente ajuda um ao outro olhando para quê? Fala comigo assim, para a cruz. A gente ajuda um ao outro olhando para a cruz. Amém? Vivo não mais, mas quem vive? Cristo que viva em cada casamento, que viva na nossa vida, que possa consumar o nosso casamento, que possa nos firmar. Ele não abandonou o projeto quando tudo estava difícil. Quando você chegar no meu gabinete e ver esse símbolo aí tão feio no meu gabinete, quer dizer que o casamento não é tão bonitinho. Não é nada tão preparadinho assim que... Mazinho está só ali, ó, de olho em mim. Cadê Mazinho? Está ali? Cadê Mazinho? Está chegando aí? Está vendo, Mazinho? O construtor do pino é o Mazinho. E ele está fazendo agora mais alguns. E eu vou falar para quê? Amém, Claudião? Glória a Deus. Bate firme, Mazinho, hein? Ai, Marcel. Glória a Deus. Amém? Vamos passar para esse momento agora. O pessoal pode sentar. Senta bem perto aqui, irmãos. Mais perto possível aqui da frente. Glória a Deus. Tá, João? Tá bom? Pode sentar bem na frente aqui. A gente vai estar passando para o momento da palavra agora, enquanto o pastor Samuel está chegando aqui agora. Está chegando um italiano também aí, Jesus. Já inverteu ali um pouquinho, mas vai dar certo. Hã? Mano. Bate firme aí. Glória a Deus. Amém. Hã? Deve ter alguém. Cuidado aí, Pandão. Deixa agora, deixa a mão dela agora. Isso. Amém. Glória a Deus. A gente precisa agradecer a Deus pela noite de hoje. E eu queria, antes do Samuel pegar a palavra, vem cá. Traz a esposa aí, para cá um minutinho. Eita, meu Deus do céu. Esse homem forte demais, Samuel. O mais difícil nesse tempo... Vai, doutor Paulo, vai lá. Quem conhece o doutor Paulo aí? Conhece a galera? É gente? Vai, Paulão. Amém, glória a Deus. Então você já está certo, no dia 26 de julho, tá bom? 2036, a gente vai estar aqui no casamento. Ei, Gabi, o maridão não vai abandonar não, fica firme, meu maridão. Eita, glória! Selou. Mas todo mundo fala assim, todos começam. Só os sábios recomeçam. Começar é coisa para qualquer um. Agora, permanecer firme é um dos piores problemas da vida conjugal.
Eu queria que Deus usasse a vida do Samuel, que vai estar falando agora, sobretudo que é meu amigo, meu companheiro desses anos todinhos. E com certeza, essa semana falei para ele, como psiquiatra, eu falei para ele, cara, eu estou precisando de fazer uns testes, fazer uns exames, de uns negocinhos aí. E eu falei para ele, Tuta, que eu estou precisando, eu estou achando que eu fiz uns exames de bipolar, eu estou achando que eu estou um pouquinho mais, eu estou meio tripolar já, entendeu? Mas isso é um problema que a ciência vai tentar resolver. Mas todos nós precisamos de ajuda, né? Seja do Dr. Paulo, entendeu? Dr. Samuel. Hoje eu conversei com uma pessoa querida e eu falei para ela, a gente aprende na cultura pentecostal de quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma nova vida. Essa nova vida sempre é uma nova vida no Espírito. E olhe lá. Mas a gente precisa continuar cuidando da nossa alma, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa vida. E eu espero que nesse dia não seja um dia para achar que nada foi fácil. Isso aqui para mim significa que todas as vezes em que eu e Valéria permanecemos casados, não foi porque ela ou o Wellington era o melhor. Foi por causa da cruz de Cristo. E a gente precisa voltar com a nossa vida pessoal, com os nossos casamentos, com a nossa família, ao pé da cruz de Cristo. E eu queria dizer para a Beatriz, para a Lana, que está lá, eu acho que está também o Maurício, o Tiago, meus genros, e Zé Luiz, Kátia, que devem estar lá no Rio de Janeiro assistindo, aqueles que estão assistindo em casa, a minha mãe, que está ali, ó, o Samuel, aqui, seu filho branco aqui, mamãe, está assistindo em casa agora. Nunca foi fácil, sempre foi por causa da cruz de Cristo, e nunca será fácil. Os próximos 10 anos também não serão fáceis. Nós temos uma vida que sempre é cheia de tarefas e dificuldades e de atividades. Nós não estamos aqui por nenhum tipo de facilidade, muito pelo contrário, né? Porque tudo foi sempre muito difícil. Não foi fácil chegar aqui, não foi fácil construir nada, mas eu espero que Deus use a vida do Samuel para, nesse momento, falar com você um pouquinho, né? Nem falar para mim. Hoje não é um culto para honrar ninguém, é um culto para honrar o nome do Senhor Jesus. Foi Ele, né? Eu não mereço estar aqui hoje. A Valéria, de repente, não mereceria também. Queria agradecer a minha sogra que está ali, Dona Maria. Fica de pé, Dona Maria. Está ali. Com vergonha, bate palma para ela aí. Né? Louva a Deus por esse tempo. E que Deus use a vida do Samuel. Vamos ficar de pé um minutinho só para a gente orar por ele. Pai, obrigado por esse dia, pela vida do teu servo Samuel. Obrigado por aqueles que puderam estar presentes conosco. Mas eu quero agradecer sobretudo por tua presença conosco, por sua presença em minha casa, por sua presença na vida no meu casamento, na vida da Imê, na vida da Ana, da vida da Alana, nas suas famílias, nos seus familiares, nos seus casamentos, que eles também sejam hoje firmados na cruz. Que nessa igreja a gente possa ser sempre tudo uma família que ama a Deus e que te ama, Senhor. Que Josué 24:15 seja uma grande verdade. Nós somos família para servir ao Senhor. Nos colocamos mais uma vez no teu altar para te servir, para te amar, em nome de Jesus. Amém, Pai de amor. Amém. Glória a Deus por tudo que já participamos aqui. Sou grato a Deus. Desejo que a presença do Senhor, que já se fez notável desde o início, continue sobre a sua vida, seja abençoado. Nesse tempo em que reafirmamos o grande valor da família. E digo com muita alegria, posso participar desse momento. Obrigado, Wellington e Valéria, os apóstolos de vocês aqui, nossos amigos. Chegamos mais ou menos no mesmo tempo aqui na cidade de Linhares, mesmo ano praticamente, né? E já nos divergimos de algumas coisas, mas uma coisa foi tão marcante: o amor, a amizade. Deus não deixou que distanciássemos, e sempre foi uma referência muito boa de amigos, de carinho,
As mães também acabamos tendo um carinho muito grande, e a família cresceu, desde a Aimee pequenininha, a Ana e a Lana, e vendo hoje toda a família crescida. Hoje as nossas filhas não estão também por perto, mas tem uma referência muito boa de carinho por toda a família. E a família Nova Aliança também aqui, que nós aprendemos a amar, a conviver, e dou graças a Deus pela vida de vocês. Quando o Hélio compartilhou sobre o desejo de que estivéssemos aqui com vocês, duas coisas eu fiz no momento. Primeira foi orar a Deus. Eu estava no carro, fui orando, pedindo a Deus: Senhor, mostra se esse é o tempo, se eu devo estar com eles e se serei útil de algum modo. E a segunda coisa foi perguntar a Rose se tinha algo que impediria de estarmos aqui. Não tinha nada agendado, logo na hora eu falei com ele: com prazer. Mas sabe o que aconteceu de imediato? Em momentos antes, no parte inicial do culto aqui, o Espírito Santo de Deus testificando o que no momento, a primeira palavra, não houve nem questionamento o que vou falar, porque na hora Deus colocou no meu coração um texto que eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias, Malaquias capítulo 2, de imediato, na mesma hora, não houve nem dúvida sobre o que dizer, porque Deus falou e não deixou que pensasse em outra possibilidade. Então, irmãos, como a gente vive pela direção do Espírito Santo de Deus, a gente não questiona, e eu sei que a gente tem pouco tempo hoje, e não é nem propósito ter um sermão longo hoje, mas uma pequena reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo. E eu quero que você caminhe comigo sobre algumas reflexões baseadas nesse texto. E enquanto você abre a Bíblia, Malaquias capítulo 2, eu quero dizer a você que em todo o tempo em que Deus se revelou à humanidade, Ele estabeleceu uma analogia, uma referência de paralelos em toda a revelação, tudo aquilo que foi registrado como palavra de Deus, muito íntima entre relação de Deus com o seu povo e a relação de um homem com uma mulher. A aliança que Deus fez com o seu povo, semelhante à aliança que Ele propôs que o homem fizesse, deveria fazer com a sua esposa. Em todo o tempo, quando falou de alguém prevaricar, alguém perverter, alguém desvirtuar o compromisso, a aliança, falava de afastamento de Deus, falava de idolatria, de alguém colocar um outro falso Deus no lugar do Deus verdadeiro, e Deus condenou ao mesmo tempo a infidelidade, a idolatria com o mesmo peso. E esse texto aqui, o texto de Malaquias, um texto escrito do profeta Malaquias, há pouco mais de 400 anos antes de Cristo, o último texto profético aqui escrito no Antigo Testamento, que está nessa cronologia do registro bíblico. Deus estava falando para o povo de coisas importantes que o povo havia esquecido. Não só esquecido, mas algo mais sério ainda. O povo havia esquecido de cumprir e ainda deixou a sua mente ser cauterizada, para não perceber que estava errando. A dinâmica do capítulo 2 e também do capítulo 3 de Malaquias é Deus dizendo: vocês estão fazendo isso, e vocês ainda estão, uma linguagem bem popular, tem a cara de pau de ainda perguntar por quê. Vocês estão fazendo errado, e quando eu repreendo vocês ainda perguntam, por quê? Você viu aquela história da criança que está fazendo um monte de coisa errada, e o pai vai brigar e diz: poxa, por quê? Por que está brigando comigo? Está repetindo o ato mal feito, repetindo, e quando tem uma repreensão, diz: não sei, por que você está falando assim comigo? O povo estava nessa condição, fazendo erro e ainda não considerando que aquilo era erro. É um processo de pecado, hábito pecaminoso, integralização do pecado na vida, legalização do pecado e a cauterização da mente, para não perceber mais que aquilo incomoda, não deixar Deus incomodar mais. Então, quero que você feche seus olhos, antes da gente ler o texto. Feche seus olhos, fale com Deus mais uma vez. Deus eterno, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Queremos lê-la, absorvê-la no nosso coração, com as devidas correções, repreensões, que pela ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, que ela se torne viva, produtiva em nós. Corrija-nos, para que essa aliança que um dia fizemos com o Senhor, que foi
exemplificada de modo marcante na cruz, que nós possamos honrá-la. E honrar essa aliança paralela tão significativa, a aliança de amor que um dia fizemos com os nossos cônjuges, para que jamais sejamos infiéis. Ajuda-nos agora, Pai. Ensina-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Malaquias capítulo 2, o texto é bem longo, eu quero ler apenas versículos 14 a 16. Versículos 14 até o 16. Começa no meio dessa conversa de Deus com o povo, então você vai olhar a partir dessa expressão. O povo, nessa cauterização de mente, estava perguntando ainda o porquê. A partir desse segundo porquê resposta aí, nós vamos ler. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele pouco de espírito? E por que somente um? Aí, desconsidera se você não entendeu essas duas perguntas aí, não vamos lidar com elas, mas olha essa expressão a partir daí. Ele buscava a descendência que prometera. Em outras versões, ele buscava uma descendência pura. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Seguinte, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio ou o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Geralmente a linguagem hebraica, ela tem paralelos de concordância e temos paralelos antagônicos, para dizer a mesma coisa. Deus odeia o divórcio. A gente pode usar a afirmação positiva. Deus ama o casamento. Deus ama a aliança do casamento. Deus ama o compromisso de casamento. Deus ama a permanência fiel no casamento. É o que diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 4. Honrado dentre todos seja o casamento, bem como a fidelidade conjugal, ou leito sem mácula. Deus em todo tempo valoriza a importância do casamento. E quando olhamos para um casal com 40 anos, e o irmão fez a matemática dos dias ali, mais de 14 mil dias vividos juntos. Imagina o que é acordar, dormir, viver todas as lutas do dia a dia. E nós estamos vivendo, estamos bem perto. Essa segunda-feira nós completamos, eu e a Rose completamos 35 anos de casados também. E eu louvo a Deus por isso, porque vivemos isso, esse dia a dia, de experimentar o que é planejar, algumas coisas não darem muito certo, chegar e dizer, nós estamos juntos. Não concordamos nisso, não concordamos naquilo, mas nisso nós concordamos que é essencial, nós estamos juntos. Nossa vida está sendo construída por Deus, não é um compromisso qualquer, não é uma decisão que eu achei por uma avaliação, por estatísticas, por um consultor, por um coach que foi me orientar ali e disse, eu acho que você deve casar com fulano e tal. Não, foi uma indicação de Deus, Deus orientou, em cada crise Deus é o orientador, Ele está presente, está cuidando para que a gente prossiga, a ponto de fazer cumprir a ordem de Jesus, quando falou sobre o casamento lá em Mateus 19, verso 6. O que Deus uniu, como é que completa? Não separe o homem, que o homem não separe, o homem, nenhuma circunstância criada pelo homem, que não separe, que a cultura massificante dessa desordem que nós estamos vivendo hoje, que não separe aquele que Deus uniu. Isso é proposta do Senhor. Então, quando olhamos para esse texto, nós queremos destacar algumas coisas. Quando pensamos no casamento, geralmente parece que destoa um pouco quando a gente vai falar sobre isso. E o tema dessa reflexão, eu até coloquei para a gente não perder a linha aqui, que o casamento é uma aliança de fé. Casamento, uma aliança de fé. Porque é muito comum a gente falar que casamento é uma aliança de amor. E como a gente deturpa o significado da palavra amor, às vezes a gente pode reduzir casamento a uma atitude que se toma quando está emocionado. Olhei para alguém, o coração acelerou, a temperatura aumentou, eu fiquei alegre, feliz, então vou planejar um casamento com essa pessoa.
E a gente depende dessa condição de uma emoção positiva, aflorada, para que a gente sustente um casamento. Eu digo que o amor pode atrair, o amor pode ajuntar pessoas, mas o que sustenta um casamento é a fé, porque ela integra a nossa intenção, o nosso propósito, um compromisso, uma aliança feita diante de Deus e com Deus. Lembra da expressão poética lá de Salomão, já idoso, falando de casamento? Ele diz, fala-se do cordão de 3 dobras. Não se quebra por um cordão de 3 dobras. E a gente pensa, está falando de 2 pessoas juntas, por que tem 3 dobras aí? Ele integrou a presença de Deus nesse casamento, porque é isso que dá significado, isso que dá sustentação. Por isso que quando a gente fala, e o irmão falou aqui bem, eu sou o Samuel, casado há 35 anos com a Rose, eu sou o Samuel da Rose, casado há 35 anos com ela e para sempre. Essa deve ser a minha perspectiva. Eu não casei com uma perspectiva de separação. Divórcio não deve entrar no meu planejamento, nas minhas considerações. Deus planejou assim. Geralmente, então, associamos a esse amor romântico. Então, vamos considerar que algo superior é relacionar casamento, conforme a Bíblia orienta. É um ato de fé. Nós não conhecemos a pessoa, mas sabemos que vai dar certo. Nós não testamos nada ainda antes, e como hoje a geração acha absurdo isso, falar que nem o teste sexual se faz antes do casamento, não, porque a Bíblia diz que não, e nós sabemos que vai dar certo, porque é um ato de fé. Nós, antes de ter filhos, nós começamos a orar pelos nossos filhos, porque isso é fé. Nós não construímos um casamento só para 2 pessoas ficarem enamoradas e maravilhadas, uma olhando para a outra, mas porque queremos construir uma família, e olhando para a palavra do Senhor ali, Deus planeja uma descendência fiel, piedosa, uma descendência que Ele desejou que existisse. É uma construção muito maior apenas do que dar um pouquinho de prazer ao homem e à mulher. Quando a gente olha para esse texto, então, a gente vai observar algumas coisas. O contexto era povo distante de Deus, tendo todo o conhecimento de Deus, sendo um povo missionário, um povo preparado para pregar a palavra do Senhor, havia esquecido do fundamental. E Deus chamou o povo para unir-se, rever alguns valores, alguns princípios, e entender, que como o texto questionou ali, nós temos todos um só Pai, um Criador, que fez uma aliança conosco, e quer que nós valorizemos essa aliança todos os dias. Deus desejou que nós consideremos a aliança feita com Ele para a eternidade. E o casamento segue enquanto a nossa vida durar aqui. É uma aliança feita com Deus, diante de Deus, para que dure por toda a vida. O povo nesse tempo estava vivendo uma realidade triste. Que o casamento que foi feito por Deus, com essa seriedade, estava sendo banalizado. Em que as pessoas achavam que podiam se licenciar dessa verdade, dessa aliança, por qualquer motivo, e repudiavam as suas mulheres para fazer alianças, especialmente alianças com pessoas estrangeiras. Não é uma questão de racismo aqui, não está falando de etnia apenas, de raça, de origens diferentes, estava falando de precaução para não perverter a fé. Casar com um estrangeiro, quando a Bíblia fala isso, não tem problema se você casou com um estrangeiro aí. O problema é a fé, quando traz idolatria, quando traz deuses estranhos e perverte aquilo que é a base da fé e da relação com Deus. O foco era isso, a espiritualidade, não a idolatria, não a perversão da aliança feita com Deus. E nessa atitude, eles, por qualquer motivo fútil, tanto é que alguns religiosos perguntaram por Jesus, Jesus, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? E Jesus deu a resposta devida quando falou sobre o casamento, em Mateus capítulo 19. Falou que o casamento é feito por Deus, Deus quem fez isso, e ninguém poderia separar o que Deus fez. Uma aliança inquebrável de amor e de fé, que nós deveríamos sustentá-la a cada dia. O casamento, então, é uma aliança divina. Em todo o tempo, o propósito do casamento foi estabelecido, e é bom que a gente lembre sempre disso. Para que nós casamos? Por que nós casamos? O casamento está baseado num propósito de companheirismo, num propósito de complementariedade. Deus quer pessoas juntas. Deus quer que pessoas se complementem.
que um preencha o outro, como o apóstolo falou agora há pouco. Quando um for 50, o outro vai ser 50, mas em alguma circunstância, um vai ser só 10, o outro precisa ser 90, para ser total. É uma só carne, é completo. Deus vai suprir para que no momento de crise, no momento de dificuldade, o cônjuge seja a complementação do outro, para que o total do propósito do casamento se realize. E não há lugar para servos de Deus, não há lugar na vida, no plano familiar de servos de Deus, para romper por qualquer motivo. E aí, Deus é especialista em consertar. Talvez tenha alguém aqui que já fez, já cometeu os erros, já por algum descuido, por falta de deixar Deus guiar, teve a ruptura e teve um recomeço. Deus é tão bom que não leva em conta os tempos da ignorância, mas dá a oportunidade de um arrependimento, de uma mudança, de uma reconstrução, e essa reconstrução pode ser abençoada por Deus, quando a fé entra nessa história, porque ela é um catalisador de toda essa aliança. Mas eu destaco aqui, e aí abre esse leque para a família, quando aquela expressão que destaquei ali, por que Deus fez isso? Por que Deus fez o casamento? Por que Deus valorizou tanto essa aliança? Porque ela queria uma descendência pura, fiel, abençoada. E observe bem que quando vocês persistem no casamento de vocês, quando vocês, como exemplo, 40 anos, criando a sua família na presença do Senhor, vivendo juntos, suportando todos os desafios, vocês estão dizendo para Deus: Senhor, eu quero produzir uma descendência temente e fiel ao Senhor. Senhor, eu quero que os meus filhos aprendam que o que o Senhor criou é bom. Eu quero que os meus filhos, meus netos aprendam que o que o Senhor fez é bom, é abençoador, e eu não quero ser um mau exemplo, alguém que quebra aliança, alguém que quebra compromisso. Eu quero continuar fiel. E quando destaquei no início que o casamento é muito mais aliança de fé do que de amor, porque muitas vezes, dependendo do conceito que você tem de amor, como você define amor, alguns casais talvez já vivenciaram isso aqui, chegam e dizem: o amor está por um fio. Ou alguns vão dizer até: o amor acabou. Eu quero me divorciar porque o amor acabou. E você vai ter essa percepção de que o amor acabou. Nesse momento é muito mais significativo perceber a fé. Porque em momentos que sua emoção vai estar toda negativa, vai tudo contra persistir no casamento, você vai lembrar que você traduz aquilo que talvez o seu coração no momento não consegue fazer para o que é racional, e vai começar a pensar: Deus estabeleceu um propósito. Um dia Deus já deu provas do seu amor, da sua fidelidade, do seu cuidado comigo. Me deu direção para que eu casasse com você. Dirigiu você para se casasse comigo. Não é porque nesse momento nós passamos por uma crise que vamos desistir de um projeto grandioso de Deus, que é para nós, que é para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Deus não quer ver família destruída. Nós lidamos com isso. No dia a dia nós trabalhamos com pessoas, na medicina e na psicologia, que eu e a Rose lidamos com ela como psicóloga, eu como médico, lidamos no nosso dia a dia, nosso trabalho é esse. E um das ramos da nossa atividade não é só atender pessoas, é cuidar de gente que está em sofrimento. E grande parte das pessoas que estão em sofrimento emocional, psicológico, são pessoas que são marcadas por uma ruptura familiar. Seja uma ruptura de herança dos pais, seja ruptura no casamento, uma ruptura no casamento que repercutiu na vida dos filhos, o casamento dos pais que repercute nos filhos, e famílias totalmente danificadas, porque um dia alguém esqueceu da aliança feita com Deus. E aí, para não evitar também, não tem como não observar que quando as pessoas começam a romper a aliança do casamento, está denunciando que ou já romperam ou estão em risco de romper a aliança com Deus. As duas andam juntas. Casamento, então, é essa aliança divina, é um pacto solene feito perante o Criador e tendo o Criador como testemunha. E eu quero sugerir, então, rapidamente algumas atitudes que são necessárias para que a gente preserve a aliança com Deus. A primeira delas é ter uma consciência muito clara sobre o que Deus espera dessa aliança. Deus quer nos ver unidos um ao outro, sem brechas, para que o inimigo entre. Deus quer nos ver amando intensamente um ao outro.
querendo viver juntos. Casais que dobram os joelhos com toda a intensidade, tanto quanto se abraçam, se acariciam no ato de amor e de sexo. Gente que tem a coragem de orar junto, ter mais tempo de oração junto, até do que o de beijos e abraços. Gente que quer viver isso, que dessa consciência passe a repudiar fortemente a infidelidade, a deslealdade, e começa nos pequenos atos. Porque nenhum divórcio acontece de uma hora para outra. Acontece quando nós começamos a ser permissivos nos pequenos detalhes, deixar brechinhas pequenas que começam a entrar, um olhar estranho, uma carícia, uma resposta a uma chamadinha de WhatsApp, um detalhezinho que vai, uma imagem que você compartilha e dá um ok ali para uma coisa que não deveria nem olhar. Você começa a ser permissivo, daí a pouco começam as coisas a volumarem, ganhar espaço e brechas vão crescendo, e aí o inimigo acha essa possibilidade. Então, repudiar o divórcio como Deus faz. Coerência na relação com Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E a palavra de Deus está dizendo que Deus odeia o divórcio. Segunda atitude é cultivar a fidelidade. Fidelidade como sintonia, como viver na mesma frequência. Não deixar que palavras estranhas, ideias estranhas entrem na relação de vocês. Isso é desenvolver um cuidado, como a gente percebe em alguns casais que já viveram mais tempo, que um fala já com o sotaque do outro. Já viu isso? Casal que já está há alguns anos juntos, que um começa a falar, começa a assimilar os trejeitos do outro, falar a linguagem do outro, vivendo tão sintonizado que até o modo de falar é assimilado pelo outro. Precisamos desenvolver isso, a ponto de perceber num olhar, numa mudança de padrão respiratório, numa maneira como se movimenta, o que o outro está sentindo. E a gente precisa ter isso em relação a Deus também. O sussurrar de Deus precisa ser bem ouvido por aqueles que vivem em comunhão com Deus. Aliança com Deus, aliança com o nosso cônjuge. E, sobretudo, confirma isso, a atitude de vida de comunhão com o próprio Deus. Deus colocou ali naquele texto, no texto de Malaquias, como ele é testemunha, e até tem o texto que traduz contra, é testemunha contra você, que vai pegar você agora, porque você foi infiel com a mulher da sua mocidade. Fala diretamente ao homem, mas se aplica à mulher também. Você está sendo fiel com um homem da sua mocidade. O homem que você conheceu na sua juventude, comprometeu com ele e prometeu ser fiel por todos os dias. Comunhão com o próprio Deus. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 3,7, que acho que todo mundo lembra desse texto, né? Homens, vivam com as suas mulheres com sabedoria, com bom senso, cuidando dela como o vaso mais frágil. Qual é a consequência disso, se você não fizer isso? Se você não fizer isso, suas orações serão interrompidas ou impedidas. Isso é sério. Você está com um problema da sua esposa, você quer vir para cá e ministrar aqui, e adorar e fazer coisas como tivesse tudo bem? Deus não vai ouvir sua oração, não aceita a sua oferta. Se vocês não vivem bem um com o outro, não estão honrando a aliança que fizeram diante de Deus, não adianta tentar adorar, não vai acontecer. Deus não ouve a sua oração. Paulo está dizendo isso, o Pedro está dizendo isso. Suas orações serão impedidas se não estiver validando essa aliança a cada dia. Então, quero recomendar a vocês, baseado nessa palavra que lemos, não só o Hélito e Valéria, que tem sido o exemplo que hoje nos motiva a caminhar com eles e fazer valer o casamento, mas os demais casais que aqui vieram cravar esse memorial aqui, fizeram esse tempo e já com a expectativa profética bonita. Eu espero, só uma coisa não vai deixar estar com vocês, se Jesus voltar antes, a gente vai festejar, não vai precisar nem de casamento, nem lembrar disso, né? Mas, se eu puder, eu quero estar aqui com vocês também celebrando esses 50 anos. Primeira recomendação: se vocês querem viver um casamento abençoado por Deus, sejam fiéis a Deus, sobretudo. Sejam fiéis a Deus. Cultivem a fidelidade a Deus. Na hora da crise, não somos nós, não são os outros profissionais de saúde aqui que vão resolver o problema de vocês. Assim como o apóstolo disse, isso aqui para você lembrar, não é que você não vai procurá-lo mais no gabinete, mas que você vai trabalhar
para que essas coisas, os pormenores do dia a dia que a palavra de Deus já orientou, que você já sabe, você vai lidar com isso na sua casa, em oração, em comunhão com Deus, para não precisar vir mais. Isso é uma conexão, é algo que está firmado agora, que não vai cair mais. Você quer manter um casamento abençoado? Seja fiel a Deus. E em segundo passo, cultive a fidelidade com o seu cônjuge. Nenhum casamento se fortalece quando os dois estão lá, ainda que na mesma cama, mas cada um com o smartphone na mão, rolando vídeos e ouvindo coisas fúteis e inúteis, enquanto deveriam estar conversando sobre a vida, estudando a palavra de Deus, orando juntos. E a cama é um bom lugar para isso, para aquelas últimas conversas do dia, para declarar amor, para namorar, para orar. Não é lugar para ficar trazendo coisas ruins. Eu oriento pessoas a nem levar nem trabalho para o quarto, não leve trabalho para o quarto, não leve assuntos estranhos para o quarto, para que isso não distraia vocês das coisas importantes que precisam ser feitas ali. Cultive a fidelidade com Deus, cultive a fidelidade com o seu cônjuge. Lembre-se, não é um sentimento ou uma emoção que sustenta o casamento, mas a aliança consciente e convicta de fé dentro do propósito de Deus. Quando parece que o amor estiver fraquinho, ou até estiver acabado, volte para os joelhos. Ative a sua memória com a aliança que você fez com Deus. E lembra quem é que confirma essa aliança, quem é que está bancando essa aliança, que a Bíblia diz que Deus é testemunha. Mas Ele não é só testemunha, Ele é mais do que a testemunha. Ele é testemunha e Ele é o acompanhante, o consultor, tudo que você precisa no seu casamento. Viva em comunhão íntima com Ele, com Deus e com os seus cônjuges. Não permitam essas brechas onde o mal possa entrar. Por isso, inevitavelmente vai levar um prejuízo duplo. Para começar, duplo. Ruptura da comunhão com Deus e ruptura do casamento, que chega à terrível palavra divórcio. E aí a gente pensa nas sequelas. As sequelas disso são filhos desmontados, quebrados, rasgados, tentando ser consertados, buscando, batendo cabeça, procurando caminhos para se consertar. E alguns carregam a vida toda a sequela de um casamento rompido, porque alguém descuidou. Vivam então essa comunhão, cultive a comunhão, não permita brechas, busque ao Senhor. Busque ao Senhor a cada dia. Ele diz que Ele é testemunha. Mas eu digo que Ele é testemunha, Ele é o consultor nos momentos difíceis, Ele é o provedor, Ele é o que recompensa a fidelidade de vocês, Ele é a presença que valida a aliança no seu dia a dia. Quando Deus está presente, cada dia você lembra, é diante de Deus que nós firmamos. É diante de Deus que nós firmamos. E Ele vai lembrar vocês disso. Não deixe que as mentes e os corações fiquem insensíveis e cauterizados, a ponto de esquecer quem é que está cuidando do casamento e da família de vocês. Famílias fortalecidas começam com um pacto com Deus. Cultivo desse pacto. Exercício da vivência dessa aliança todos os dias. Querendo honrar a Deus sobre tudo. Muito mais do que qualquer agrado que você possa dar à sua esposa. Agrade a Deus no seu casamento. E você vai aprender com a palavra de Deus como fazer isso. Então, casais, Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada uma família. E eu vejo nesse texto Deus muito incomodado e triste, porque o povo havia quebrado a aliança com Ele, e o casamento foi colocado no lugar de destaque. Deus odeia o divórcio. E eu volto a mudar para abordagem positiva. Deus ama o casamento. Deus ama o casamento de cada um de vocês. Deus ama o que vocês estão fazendo para valorizar a esposa de vocês. E eu quero dizer, então, começando aqui para o Wellington e Valéria. Fico feliz por estar com vocês. Muito feliz por ver o que Deus fez na vida de vocês. Quando eu vejo hoje até os pequenininhos, netinhos ali, eu fico assim, que coisa linda. Parece que a gente explode, né, de alegria de ver o que Deus fez em nós e produziu algo tão precioso que a gente não se contém. Parabéns, Wellington e Valéria, por 40 anos de história, que provam que a fé em Deus, a fé em torno do casamento, transforma o tempo
em um testemunho de graça, de aperfeiçoamento e de vitórias na vida daqueles que confiam. Parabéns pela persistência na fé. Parabéns por amar, mesmo quando não tinha vontade de fazê-lo. Parabéns por continuar amando um ao outro. Parabéns por cultivar o perdão, até naqueles momentos que parecia difícil, para prosseguir. Parabéns para vocês. Parabéns por permitir que Deus produza através de vocês um testemunho bonito para todos nós hoje. Parabéns por permitir que Deus construa através de vocês uma descendência temente a Deus e abençoada. Parabéns. Eu misturo esses parabéns com glória a Deus. Parabéns e glória a Deus. Eu sei que não é de vocês só, mas parabéns para vocês, pela parte que coube a vocês fazer, que vocês fizeram. Parabéns aos demais casais que estão fazendo isso também. Parabéns por não divorciarem. Entende o que é isso? Parabéns a vocês, casais, por não divorciarem. Parabéns por nos permitir celebrar hoje esses 40 anos com vocês. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, pela vida de todos os casais aqui. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, todos os casais aqui. E saibam que esse negócio é de Deus. Esse negócio é de Deus. E Deus não abre mão dele. Deus quer fazer algo bonito, algo lindo, maravilhoso, através de cada casa aqui. E eu tenho esperança que aquilo que não deu muito certo foi por falha minha, eu tenho certeza absoluta que Deus vai contornar essa situação e vai fazer tudo terminar bem. Porque eu decidi confiar no Senhor, decidi consagrar o meu casamento e a minha família ao Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade desse momento. Vamos orar? Eu sei que o pastor vai conduzir depois algo para vocês reativarem esse compromisso, essa aliança, mas eu quero orar por vocês antes disso. Até mesmo para que esse segundo momento que ele vai conduzir aí, que já encontre corações sensíveis. E talvez nesse momento tem pessoas aqui que vieram até para a imagem do Instagram, juntinhos, lado a lado, dando um sorriso bonito, o rostinho encostado, mas que o coração já esfriou e já está longe há muito tempo. Talvez até alguém pegando na mão, fazendo um carinho, veio para chegar na igreja para ninguém invadir sua privacidade, você chegou bem, mas com o coração machucado, dolorido. É a hora que o amor parece que está machucado ou até morreu. Mas eu queria pedir a você, em nome de Jesus, ponha a sua vida diante do Senhor e peça: Senhor, eu quero, nesse momento, ver o começo de uma grande obra, de uma restauração da minha aliança. Eu coloco diante do Senhor a minha vida agora. Para que aquilo que o Senhor ama, eu possa amar. Aquilo que o Senhor odeia, eu possa odiar a partir de agora. E eu possa fazer a tua vontade e ver a tua vontade realizar na minha casa, na minha família, no meu casamento. Peça ao Senhor agora a consagração da sua aliança, para que você possa renová-la como foi no início, ou talvez se nunca fez, fazer uma hoje com a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Fale com o Senhor agora. Deus, nosso Senhor amado, nosso Criador, sustentador, Salvador, provedor de tudo que nós precisamos. Obrigado a Deus porque um dia o Senhor nos amou tanto a ponto de fazer uma aliança conosco. Obrigado a Deus porque o Senhor nos permitiu fazer aliança com outras pessoas e sobretudo a aliança com a pessoa que o Senhor colocou para viver toda a vida conosco. Obrigado a Deus porque o Senhor nos conjugou para construir uma família, para criar uma descendência pura, que ame o Senhor, que tema o Senhor. Eu, Deus, peço perdão porque se de algum modo nós falhamos no decorrer da história. E nós queremos aqui, ó Deus, com os nossos irmãos, casais que se colocam diante do Senhor, para ter a aliança renovada hoje, para ter os seus sonhos, os seus planos renovados, revigorados, e receberem a bênção do Senhor. Querido Deus, ouve a oração dos teus filhos e ajuda-os agora, que esses próximos instantes seja de reconstrução, de renovo, para que eles possam verbalizar isso daqui a pouco, nesse renovo de compromisso com o Senhor. Eu te peço que o teu Santo Espírito seja o agente que mobilize, que motive, que transforme esse ambiente, que transforme os corações, as emoções, os sentimentos, sobretudo, que renove a fé, para que possam comprometer-se com o Senhor,
comprometer-se com quem está conjugado agora para viver o casamento com tudo que o Senhor planejou. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.